Então você está falando do algoritmo. O algoritmo, o cara precisa entender o que ele está fazendo para escrever um algoritmo que possa fazer uso de concorrência, né? E aonde que o Spring vem? A gente está falando do Java, a gente está falando que a JVM faz muita coisa. E o Spring vem para facilitar a utilização do desenvolvedor dessa capacidade, né? Como ele faz isso? Primeiro, o Spring ele dá para o desenvolvedor um Task Executor, né, padrão. Então, o Task Executor é nada mais nada menos que um pool de threads que vai executar essas promessas que a gente está falando aqui, né? Você tem lá nesse Task Executor um conjunto de promessas que você pode colocar. Ele inicialmente começa com limite, mas você pode colocar sem limite e tudo bem. Mas um outro ponto importante será que eu quero que as minhas promessas de vários assuntos diferentes concorram pelas threads, pelo pool de threads? Ou será que eu quero ter pools de threads diferentes para assuntos diferentes? Então, um exemplo. E dá para, antes de você terminar o raciocínio, dá para priorizar os pools? Porque no fundo tá todo mundo rodando a mesma JVM. Você fala que esse pool vai ter 5 threads, o outro pool vai ter 29. Você diz quantas threads por pool, né? Não, mas tudo bem. Ó, vamos supor, eu tenho 2 threads. Uma rodando para um domínio e outra rodando para outro domínio. Beleza. Aí eu posso ter 10 threads em cada domínio. Dentro de cada domínio, elas vão concorrer entre si. Perfeito. Beleza? Mas eu posso dar prioridade para um pool? Você pode dar prioridade de várias formas diferentes. Uma que eu estou te falando aqui você diminui a quantidade de threads. Se você diminui automaticamente na média, que ele vai por uma média. Eu tenho 10, o de 10 vai ter mais tempo de processador do que o de 3. E tem outras formas mais grosseiras, por exemplo. Você pode dar a prioridade para thread. Exato. Você tem lá o set priority, né? Aí você faz isso. Mas assim, em linha geral, se eu tivesse programando aqui, eu ia fazer isso, bicho. Eu vou colocar isso aqui, eu quero mais prioridade, dou 5 threads para ele. Ele vai usar mais CPU do que um que eu tiver 2 threads, 3 threads, entendeu? Mas dá para fazer o que você falou. As threads por si só, elas têm esse set priority, tá? E o Spring nada mais é do que uma camada de abstração que fica em cima da JVM. Então você sempre consegue acessar lá os componentes básicos do Java, tá? Mas o ponto então quando você cria esse Task Executor, você deu para o Spring, tem aqui um poolzinho de threads que você pode usar. Lá no teu método, que você quer que ele possa virar promessas, né? Você coloca em cima dele, @async. Isso é uma anotação do Spring que implementa uma JCR da própria especificação, né? Que ele vai entender o que? Quando ele estiver inicializando o contexto Spring, ele vai criar ali um aspecto, né? E aí quando você chama aquele método, ele coloca na thread ou tira da thread, enfim. E aí ele retorna para você uma classe que é do próprio Java, chama Future. Essa classe é como você vai obter o valor da promessa, né? Então, se você pegou uma lista de futures, né? Então você vai ter que ver, itera sobre a lista, ver se veio todos os dados, né? Você dá lá um método get. O get é legal, porque o get ele garante que você vai ter o retorno do valor daquela thread, daquele processamento quando ele tiver, né, sido executado. Então, se você tem uma lista de 200 itens e você pega o primeiro e dá get, se essa tua thread principal tiver a necessidade de ter aquele resultado, ela vai ficar bloqueada. O get é para isso, ele dá o bloco na thread e aí beleza, ele vai tentar, né, pegar o dado, só que em paralelo tem um monte de processamento acontecendo. Pegou o primeiro, tá bom, só que 90% da sua lista já foi processada, porque ela foi processada em paralelo. Então, se você dá get em tudo, né, você teve o benefício da sua lista ser processada por um conjunto grande de threads e você pegou o dado de todo mundo quando eles estavam prontos, né? Esse get é da especificação do Java, tá? É um método da interface Future. Mas eu estou tentando entender se é o equivalente ao wait que a gente tem lá no Node. Né? Await lá, né? Await. Porque o await é para isso. Vamos supor, eu tenho 2 processamentos paralelos. No começo da classe mãe, eu starto uma thread paralela
ele vai seguir e eu posso seguir com o meu fluxo aqui em paralelo. Chega um determinado momento que eu dependo do valor processado na outra thread. Se a outra thread ainda não se resolveu, eu vou colocar um await para poder esperar aquele processamento, mas já cheguei num ponto em que eu tenho que unificar as threads porque o valor de lá precisa retornar para cá.